Você já pensou que algo crucial para a sua fé pode estar faltando? E se houvesse palavras de Paulo, inspiradas e poderosas, que nunca chegaram até você? Cartas tão profundas e transformadoras que poderiam responder às suas dúvidas, aliviar suas angústias e até mudar o rumo da sua vida espiritual. Agora imagine que essas cartas desapareceram, como se o tempo ou mãos ocultas tivessem apagado algo essencial. E o pior, talvez o que está faltando seja justamente aquilo que você mais precisa entender para se conectar com Deus de verdade. O que você faria se soubesse que partes da mensagem de Paulo estão perdidas para sempre? Será que sua fé sobreviveria? Ou será que você ficaria com aquela sensação de vazio, como se algo importante estivesse fora do alcance? Não se preocupe, porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar o porquê dessas cartas terem sumido, o que sabemos sobre elas e, mais importante, como a mensagem completa e verdadeira de Deus ainda está acessível para você. Fique comigo e você vai encontrar respostas que podem mudar tudo. Ei, antes da gente continuar com esse mistério incrível, deixa eu te perguntar uma coisa. Já se inscreveu no canal? Não? Então clica aí no botão de inscrever-se e já deixa o seu like, porque isso me ajuda a trazer mais conteúdos como esse para você. Além disso, você não vai querer perder os próximos vídeos, né? Tem muito mais curiosidades e histórias profundas vindo por aí. Vamos juntos explorar a palavra de Deus. Você sabia que Paulo, aquele apóstolo famoso que escreveu um monte de cartas no Novo Testamento, na verdade escreveu ainda mais do que isso? Pois é, ele mencionou algumas cartas que ele escreveu, mas que simplesmente desapareceram com o tempo. Já pensou como seria se a gente encontrasse essas cartas hoje? A Bíblia seria diferente? Imagina só. Uma dessas cartas perdidas de Paulo era tão séria, mas tão forte, que deixou uma igreja inteira super triste. Ele escreveu enquanto estava muito preocupado, querendo corrigir alguns erros graves. Você consegue imaginar o impacto de uma carta dessas na época? É como receber um recado bem direto de alguém que a gente respeita muito, mas que dói ouvir. Sabe a primeira carta aos Coríntios que temos na Bíblia? Surpresa! Ela não é a primeira de verdade. Antes dela, Paulo já tinha escrito outra carta para a igreja de Corinto, mas essa se perdeu no tempo. Então, o que a gente chama de primeira é, na real, a segunda. Estranho, né? É como perder a introdução de uma história e começar direto pelo meio. Agora pensa nisso. Paulo escreveu pelo menos 4 cartas para essa igreja de Corinto. Mas adivinha? Só 2 chegaram até nós. As outras se perderam. Dá para imaginar como seria descobrir essas cartas? Talvez elas contassem histórias ou conselhos que ninguém mais conhece. É como encontrar as páginas rasgadas de um diário antigo. Entre essas cartas perdidas, uma é chamada de a Carta Severa. Ela foi escrita com um coração pesado, cheia de lágrimas e preocupação, porque Paulo queria corrigir erros muito graves que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Dá para imaginar como ele deve ter ficado angustiado. Ele não queria machucar ninguém, só queria ajudar. É como aquele momento difícil em que você tem que chamar a atenção de um amigo para o bem dele. Mesmo sabendo que ele pode ficar chateado, a relação de Paulo com a igreja de Corinto era cheia de altos e baixos. Era como tentar ajudar um grupo de amigos que sempre brigam entre si. Ele lidava com fofocas, comportamentos errados e até confusões durante as reuniões. Mesmo assim, Paulo não desistia deles, sempre tentando trazer todos de volta para o caminho certo. É como aquele professor que nunca desiste de seus alunos, mesmo quando a turma é complicada. Olha que interessante. Enquanto Paulo estava em Corinto, ele escreveu as famosas cartas aos Tessalonicenses. Era como se ele estivesse tentando ajudar 2 turmas diferentes ao mesmo tempo. Enquanto dava apoio à igreja em Corinto, ele também cuidava dos cristãos de Tessalônica, que precisavam de orientação. Imagine alguém tão dedicado que, mesmo em meio a tantos desafios, nunca parava de escrever e ensinar. A tal Carta Severa foi entregue por Tito, um dos amigos e ajudantes de Paulo. Tito tinha a missão de levar a carta até a igreja de Corinto e, ao mesmo tempo, observar como eles reagiriam. Dá para imaginar a tensão de Tito? Ele deve ter ficado nervoso pensando: será que eles vão aceitar ou ficar bravos com essa carta?
Mas a boa notícia é que quando Tito voltou, ele trouxe uma resposta incrível. Os coríntios tinham se arrependido e estavam dispostos a mudar. Que alívio para Paulo! Agora presta atenção nisso. Paulo também escreveu uma carta para uma igreja chamada Laodiceia, mencionada em Colossenses 4,16. Só que, assim como outras, essa carta também se perdeu. É como se fosse um quebra-cabeça onde algumas peças estão faltando. A igreja de Laodiceia deveria trocar a carta com os colossenses para que todos aprendessem juntos. Dá para imaginar que legal seria ver essa troca acontecendo? E sabe o que os estudiosos acham? Alguns dizem que essa carta aos laodicenses poderia ser a famosa carta aos Efésios. Por quê? Porque as duas são bem parecidas, e Efésios não menciona destinatários específicos, como se fosse uma carta circulante, passada de mão em mão. Mas nem todo mundo concorda. É como tentar adivinhar o que uma pessoa escreveu em um bilhete que sumiu. Intrigante, né? Olha que curioso. Existe uma epístola aos laodicenses, que apareceu em latim lá nos primeiros séculos. Mas ela não é de Paulo de verdade. Muitos líderes da igreja antiga, como Jerônimo, disseram que era uma falsificação. Parece aquelas histórias de gente tentando imitar um autor famoso para enganar os outros. Até hoje, essa carta é vista como um texto cheio de frases copiadas de outras cartas de Paulo. É como se alguém tivesse feito uma fanfic da Bíblia. Essa carta falsa até tentou ser aceita por algumas pessoas, mas os estudiosos logo perceberam que ela não tinha o mesmo estilo e profundidade dos escritos de Paulo. É como quando você lê algo e sente que não tem a mesma pegada do autor original. Mesmo que fosse interessante, ela não trazia nada novo ou importante. No fim, ficou claro que não dava para confiar nela. Agora pensa comigo. Mesmo sem essas cartas perdidas, a mensagem principal do Evangelho continua intacta. Tudo o que precisamos saber para nossa fé e prática cristã está ali no Novo Testamento. É como montar um quebra-cabeça e descobrir que, mesmo sem algumas peças, a imagem principal já está bem clara. A essência nunca foi perdida. As cartas de Paulo que temos hoje são como o coração da teologia cristã. Elas explicam coisas super importantes, como a graça de Deus, a fé e a ressurreição de Jesus. Mesmo sem as cartas perdidas, o que temos já é suficiente para entender e viver a mensagem do Evangelho. É como receber uma receita completa. Não falta nenhum ingrediente essencial. A ausência dessas cartas não foi por acaso. Acredita-se que Deus, em sua sabedoria, não quis que elas fossem preservadas. Talvez porque o que estava nelas já fosse tratado em outras partes da Bíblia. É como se ele soubesse exatamente o que a gente precisaria para entender sua mensagem e decidisse guardar apenas o que era essencial. É um plano perfeito. E olha que incrível, o que temos hoje na Bíblia não foi escolhido de forma aleatória ou por um grupo secreto, como algumas pessoas gostam de imaginar. O processo de formação do cânon bíblico foi guiado por Deus e pelos primeiros cristãos, que reconheceram quais escritos eram realmente inspirados. É como separar as joias verdadeiras de imitações. Só o que era precioso de verdade ficou. Imagina só se alguma dessas cartas perdidas de Paulo fosse encontrada hoje. Seria incrível para os historiadores e arqueólogos, mas, do ponto de vista da fé, nada mudaria. A mensagem principal do Evangelho e o plano de Deus para a humanidade já estão completos. Seria como descobrir uma carta antiga de um parente que não muda o que você já sabia sobre a história da sua família, mas traz curiosidade e detalhes extras. Essas teorias sobre livros banidos da Bíblia são mais mito do que verdade. Não houve uma conspiração para esconder textos importantes. A Bíblia foi formada de forma cuidadosa e só os escritos realmente inspirados por Deus foram preservados. É como dizer que um álbum de música tem faixas secretas que nunca foram lançadas. Às vezes, essas faixas nem existem e o álbum já está perfeito como é. A verdade é que mesmo se encontrássemos essas cartas, a mensagem central da Bíblia continuaria igual. Não faltam informações essenciais para entendermos o plano de Deus. É como se Deus tivesse nos dado um livro perfeito, com tudo o que precisamos para seguir nossa fé.
Descobrir algo novo seria fascinante, mas não mudaria o que já sabemos. Por fim, as 13 cartas de Paulo que temos na Bíblia são um presente incrível de Deus. Elas continuam sendo uma fonte de inspiração e guia para cristãos no mundo todo. Deus sabia exatamente o que deveríamos receber e preservou essas cartas para que sua mensagem fosse clara e eterna. É como ter um mapa perfeito que sempre nos leva ao destino certo. Não importa o tempo ou as circunstâncias. Agora que você sabe sobre as cartas ocultas de Paulo e todo o mistério que cerca elas, dá para perceber uma coisa incrível. Mesmo que algumas delas tenham desaparecido, Deus nunca deixou faltar nada do que precisamos para entender a sua mensagem. O que temos na Bíblia é completo, perfeito e suficiente para guiar nossa fé. Mas aqui vai um segredo. E se essas cartas forem mais do que apenas pergaminhos perdidos? E se elas forem um lembrete de que Deus escolheu nos dar exatamente o que era necessário para hoje? Por isso, fique atento. O mistério dessas cartas nos ensina algo maior. A importância de valorizar cada palavra que temos nas Escrituras, porque elas são um presente divino. E aí, o que você acha que aconteceria se essas cartas fossem encontradas? Será que mudariam sua forma de viver a fé? Escreva nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. E se você quer continuar explorando mistérios como esse e aprender ainda mais sobre a palavra de Deus, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Tem muito mais vindo por aí. Ei, antes da gente continuar com esse mistério incrível, deixa eu te perguntar uma coisa. Já se inscreveu no canal? Não? Então clica aí no botão de inscrever-se e já deixa o seu like, porque isso me ajuda a trazer mais conteúdos como esse para você. Além disso, você não vai querer perder os próximos vídeos, né? Tem muito mais curiosidades e histórias profundas vindo por aí. Vamos juntos explorar a palavra de Deus.